Olá, pessoal, começando aqui mais uma live de oração ao meio-dia. Estou cada vez mais empolgado com essa live, cada vez mais empolgado de oração ao meio-dia. Para muitos, esta oração ao meio-dia tem sido um momento de refrigério, um momento de ajuda, e com isso eu quero sinceramente continuar esse trabalho, porque eu tenho percebido quão bom tem sido para as pessoas que têm assistido essa nossa live de oração ao meio-dia. Tá? Hoje, o tema de hoje, eu tenho um tema hoje que ele é um pouco ligado ao tema de ontem. No tema de ontem eu falei quando o sofrimento, quando a dor é necessária, quando o sofrimento e a dor é necessária. No tema de hoje, o que eu trago hoje é um tema um pouco mais, digamos, mais positivo, mais agregado. O que eu trago hoje é o sofrimento que nos fortalece. Esse é o tema de hoje. Talvez você esteja se perguntando como pode o sofrimento me fortalecer, né? E aí você vai perceber que naturalmente isso acontece, mesmo que você não perceba, mesmo que você não entenda, o sofrimento acaba te fortalecendo. Você, de um modo automático, você é sim fortalecida pelo sofrimento. Isso no dia a dia da vida. Eu não estou nem falando na questão bíblica, eu estou falando que você é fortalecido a partir de um sofrimento. Por isso é que é muito comum alguém que passa por uma grande dor se sente mais forte. Por isso que é muito comum alguém que passa por algum sofrimento ou um processo de dor consegue perceber que tem condição de ajudar outros, porque se sente fortalecido para tal. Então isso é comum. Normal, por exemplo, as pessoas, esse processo que a gente conhece de pessoas que se superaram ou causar o processo da superação, a superação ela vem sempre a partir de um sofrimento. Então, o que eu estou querendo hoje, está trazendo nesse tema, o tema de hoje é sofrimento que nos fortalece. Ontem eu falei sobre o sofrimento que é necessário e hoje eu falo do sofrimento que nos fortalece. Para isso, eu queria trazer uma história simples de Paulo. Eu quero contar um pouco da história de Paulo, tá? Eu já falei aqui algumas vezes, né? Paulo era Saulo de Tarso, passou a ser Paulo de Tarso, e ele, no momento em que passou a ser Paulo de Tarso, passou a ser perseguido, aquela história toda, e nesse meio da perseguição de Paulo, Paulo um dia foi aprisionado pelos romanos, e eu acho que você conhece essa história. E curiosamente, Paulo foi aprisionado pela guarda pretoriana, que consequentemente, é a guarda a qual ele era capitão. O Paulo foi capitão da guarda pretoriana, e foi essa mesma guarda que prendeu Paulo. O que é a guarda pretoriana? É a preparação, os cadetes, digamos, de hoje, a preparação para aqueles que serão centuriões, ou serão homens que estarão sob guarda, estarão sob o comando de 100 soldados, por isso chama centuriões. Essas pessoas são preparadas como oficiais para cuidar de 100 homens. E esses centuriões têm uma guarda que chama guarda pretoriana, esses cadetes. Tem uma guarda que chama guarda pretoriana. E esta guarda pretoriana é a guarda a qual o Paulo foi capitão desta guarda. E por essa mesma guarda, quando ele se tornou Paulo, cristão, etc., ele foi aprisionado por essa guarda. E aí essa guarda levou Paulo, pôs ele dentro de um calabouço. A prisão de Paulo foi dentro de um calabouço úmido, escuro, com o chão molhado, e ele ficava ali acorrentado. E o Paulo não ficava só acorrentado, ele era acorrentado pelos pés, nos grilhões que chamam, que eram presos ao chão, e ele era preso pelas mãos a um soldado pretoriano. A Bíblia diz que Paulo,
converteu toda a guarda pretoriana. Eram turnos de 8 horas. Então, como é que era isso? Paulo ali, aprisionado dentro daquele calabouço, e do lado dele um soldado cumprindo o seu horário de 8 horas, e Paulo acorrentado a ele. E provavelmente deve ter sido assim, ele chega, Paulo, bom dia, paz do Senhor, e começou então ali a falar de Jesus para esses homens. À tarde vinha outro, de novo, boa tarde, paz do Senhor, e falando de Jesus. E nesse sentido, à noite vinha outro, boa noite, a paz do Senhor, e nesse sentido Paulo foi convertendo toda a guarda pretoriana, né? Mas ali o Paulo sofreu muito, sofreu processo de dor, etc. Todo mundo conhece também do Paulo, antes de ir para ali, sofreu as chibatadas, aquelas coisas todas, tá? O grande interessante de toda essa história é que Paulo, ao sair disso, onde ele foi cuspido, foi tratado mal, foi aprisionado, bateram nele, foi acorrentado, ficou naquele lugar úmido, escuro, mal cheiroso, com o chão molhado, etc. Quando Paulo sai desta prisão, Paulo diz a célebre frase: depois de todas essas coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Curiosamente, a gente gosta muito de dizer essa frase, as pessoas sempre falam isso. Eu vejo muito crente dizer, olha, tudo posso naquele que me fortalece, que essa frase é linda. E outras que também o crente gosta muito de dizer é aquela, a vitória é nossa no nome do Senhor. Só não percebe que essas duas frases elas foram ditas pós-sofrimento, pós-dor. Essas duas frases foi dita no momento em que Paulo foi retirado do calabouço, porque Paulo olha para o calabouço e diz assim, depois de tudo que eu passei dentro desse calabouço, tudo posso naquele que me fortalece. Então, só para você entender isso, a frase do tudo posso naquele que me fortalece, ela é após um processo de dor. Ela é após um processo de sofrimento. E talvez você esteja dizendo, como uma pessoa que acabou de passar por um sofrimento desse, viveu encarcerado, dentro daquele calabouço, etc., etc., pode dizer que todas as coisas lhe fortalecem? Como pode? Em geral, essa pessoa devia sair desse lugar enfraquecido. Em geral, essa pessoa devia sair deste lugar totalmente desestruturado. Mas não, ele saiu deste lugar dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. E é daqui que eu tiro o tema de hoje. Sofrimento que fortalece. Então, queridos, presta atenção numa coisa para você entender. Toda dor que você passa ou passou, todo sofrimento que você passa ou passou, ele tem um sentido na tua vida. E o sentido na tua vida é que você aprenda, para que se em algum outro momento, uma situação como essa, parecida como essa, voltar na sua vida, você já sabe lidar com ela. O sofrimento e a dor é para nos fortalecer. E mais que isso, nós nos tornamos mais fortes à medida que somos passados pela moenda. Nós nos tornamos mais fortes à medida em que a moenda se instala em nós, é assim que somos mais fortes. Então, o sofredor, ele só conhece o sofrimento se ele passar por ele. E é aqui que nós nos tornamos fortes, por isso que o sofrimento nos fortalece. Por incrível que pareça, talvez você diga, isso é só uma palavra de efeito. Não, queridos, não. Quando uma pessoa perde um órgão, psicologicamente ela é afetado. Mas ele tem duas formas de enxergar. Hoje eu sou pior que ontem. A outra forma é, eu vou me tornar melhor que ontem. Nós temos casos aí fantásticos. Aqui mesmo, perto de nós, em Niterói, nós temos Lages Grael. Ele, olha, teve um acidente gravíssimo com ele e perdeu algo que para ele era... E tornou-se um grande palestrante de superação. Hoje, não sei se tem agenda para uma palestra de superação. Todo o processo de superação passou pela dor. A gente quer ganhar as vitórias e as lutas, mas a gente quer ganhar as vitórias e as conquistas, mas não quer lutar. A gente não quer passar pelo propósito da luta. A gente não quer... O lutador, quando ele sobe ao ringue, ele
Ali é o processo que está terminando, mas ele passou dias de treino, que ele teve que abrir mão de uma alimentação que ele gosta, ele teve que abrir mão dos seus momentos com sua família, ele teve que abrir mão de um cinema, tudo isso para treinar, para subir no ringue, para concluir uma luta. E quando ele passa pela luta, sofre, ainda continua o processo do sofrimento, mas quando a luta termina e ele é o vencedor, ele pode dizer: eu me tornei melhor. Talvez você esteja dizendo, mas e o que perdeu? Então ele se tornou pior? Não. Por que ele se tornou pior? Ele entendeu o quê? Ele não treinou o suficiente como o outro treinou, ele não aprendeu o suficiente que o outro aprendeu, ele vai sair daqui e vai dizer, vou treinar mais. Esse dia eu estava vendo uma entrevista da Cláudia Gadelha, é uma lutadora brasileira, e ela perdeu o cinturão, e ela disse assim, aí ela falou, a entrevistadora pergunta para ela, o que você aprendeu com isso? Eu aprendi que eu preciso treinar mais. Eu aprendi que eu preciso me tornar mais eficaz. Eu aprendi que eu preciso criar estratégias. E ela criou novas estratégias. Ela criou novos movimentos de luta. E se você vê as lutas da Cláudia Gadelha após esse incidente, ela se tornou muito melhor. É só para você entender, eu só vi a entrevista, eu não vejo as lutas, mas só para você entender, ela começa a trabalhar a partir do processo da perda, do sofrimento, da dor, que deve ter sido dolorido para ela, deve ter sido sofrido para ela, mas ela trabalha a partir da dor, a partir do sofrimento. Então, queridos, você tem duas opções. Pegar o sofrimento e a dor e dar uma de sleep hard é ficar ó dia ou azar e se lamentando da dor e do sofrimento, e você pode pegar a dor e o sofrimento e dizer, eu vou fazer deste limão uma limonada. E aí, faça a melhor de todas as limonadas. É isso que você precisa entender. E saboreie a limonada. Então, nesse sentido, aprenda isso. Pega tudo. Você pode pegar do presente e pode também pegar do passado. Pegue tudo que aparentemente deu errado na tua vida, tudo que aparentemente deu errado, ou que deu de fato errado na tua vida. E comece agora a repensar novas formas, novos fatos e novos modelos. E comece a trabalhar isso, trabalhar. Você vai ver que você vai se sentir mais forte. Então, nesse sentido, queridos, que eu quero entender Paulo, e é nesse sentido que eu quero passar para vocês. Uma outra coisa que eu quero que você entenda é que no processo da dor e do sofrimento, você precisa acreditar que você não está sozinho, sozinha. Você não passa pela dor e pelo sofrimento, eu disse isso ontem, sozinho. Sempre que você passar pela dor e pelo sofrimento, se porventura você desconfiar que Deus não está nesse negócio, clame a Ele. Ponha Ele no meio do seu sofrimento e da sua dor. E comece a caminhar com Ele no seu sofrimento e sua dor. Primeira coisa que você precisa aprender, você não está sozinho. A segunda coisa que você precisa aprender a respeito do seu sofrimento e da sua dor, é que você vai sair dessa situação. E você vai sair melhor, você vai sair mais forte, você vai sair mais segura. É assim que acontece o pós-dor ou o pós-sofrimento. Mas lembre-se, é uma escolha. Você pode sair do sofrimento, uma dor arrasado e ficar arrasado para o resto da vida. Você pode escolher ficar arrasado também para o resto da vida. Pastor, o senhor está dizendo que eu não devo sentir o sofrimento? Queridos, eu estou falando exatamente do sofrimento. Você tem que sentir, você tem que participar, você tem que vivê-lo. Você só não precisa fazer dele a sua vida. Você pode fazer algo melhor dele, você pode ter uma utilização melhor dele. E o que eu estou tentando dizer é que dentro de você existe recurso suficiente para você pegar o sofrimento e fazer a dor e transformar ele em algo melhor. Eu conheço um homem muito rico. Ele é milionário, na verdade. Esse homem talvez seja o homem mais rico que eu tive possibilidade de conhecer pessoalmente. E certa vez eu conversando com ele, a gente gostava muito de conversar um com o outro, e certa vez eu conversando com ele, eu disse para ele, como deve ter sido difícil você conquistar tudo que você conquistou. Ele disse, você me acha um bom administrador? Eu disse, acho. E ele perguntou, você me acha um bom gestor? Eu disse, acho. Ele disse, pois é, eu sou um péssimo gestor e sou um péssimo administrador, sou um pior administrador. Eu disse, mas como você consegue conquistar um império sendo você, ou se considerando, um péssimo administrador e um péssimo gestor? Ele disse, Walter, eu quebrei 4 vezes antes de eu construir esse império que você conhece. Quebrei 4 vezes.
Eu tinha loja, quebrei com a loja, tive uma segunda, quebrei com a segunda, mudei de lugar, quebrei com a terceira, quebrei com a quarta. Em algum momento, eu entendi que eu não nasci para coisas pequenas e eu precisava ter coisas grandes. E para eu ter coisas grandes, eu precisava que alguém suprisse a minha fraqueza, onde eu sou pior, onde eu tenho as minhas deficiências, que é na parte de administração. Então, eu fui buscar coisas grandes e botei alguém para me ajudar na questão de administrar. Nesse sentido, eu acabei conquistando tudo que eu tenho. Fiz aquilo que eu era melhor e aquilo que eu era pior. Procurei melhorar e busquei ajuda nessa área. E nesse sentido, eu me tornei o que sou hoje. E ele disse, mas tem uma coisa que muita gente não sabe. A cada perda que eu tinha, a cada vez que eu quebrei, o que eu fali, desde a primeira loja, eu dizia, eu vou conquistar uma loja melhor que essa. E ele partia com este objetivo. Quebrou com a segunda, partindo para a terceira, dizendo a mesma coisa, eu vou construir uma loja ou um comércio melhor que esse. Partiu para o quarto dizendo, eu vou construir um outro melhor que esse. Do quarto ele disse, agora eu vou construir um império a partir dessa minha queda. Ou seja, ele caiu 4 vezes, ele 4 vezes teve o processo da sua falência, mas foram estas falências, ou este processo das falências, que levou ele a conquistar o império que ele tem. Ou seja, sofrimento que fortalece. Então é nesse sentido que eu quero orar hoje, para que você entenda que é dentro do teu sofrimento que você é fortalecido, é dentro da tua dor que você é fortalecido. Por isso, a frase e o contexto da frase faz sentido. Tudo posso naquele que me fortalece. E a última coisa que eu quero falar, e é a quarta coisa a respeito disso, que Paulo soube perfeitamente dizer, o porquê dele conquistar. Ele pôs Deus no negócio e disse, tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece é Deus, mas a Bíblia é muito clara. A Bíblia não diz que você será fortalecido nas suas fortalezas. A Bíblia não diz que você vai ser fortalecido naquilo que você é forte. A Bíblia diz exatamente o contrário disso. Aprenda a ler a Bíblia. A Bíblia diz que você vai ser fortalecido naquilo que você é fraco. E olha uma coisa que a gente faz, nós escondemos as nossas fraquezas. Você está errado. Você precisa exatamente apresentar as suas fraquezas para que Deus possa te fortalecer nas suas fraquezas. Porque a Bíblia diz que Deus nos fortalece na nossa fraqueza. Então, querido, aprenda a partir de hoje a apresentar a sua fraqueza para Deus e diga para Deus, Senhor, eu quero sair dela mais forte. Eu quero sair desse sofrimento e desta dor mais forte. Eu não quero sair o mesmo, embora eu diga que automaticamente você não sairá o mesmo. Toda e qualquer pessoa que passou pela dor, passou pelo sofrimento, sai mais forte. Amém, queridos? É nesse sentido que eu quero orar com você. E eu quero que você agora, nesse sentido, você comece a se preparar para a oração. Feche os seus olhos, comece a trabalhar o processo da sua respiração, em que você vai trabalhar o processo da sua respiração e começa a olhar com seus olhos fechados para o seu interior. Você pode olhar para a sua vida, você pode olhar para a sua história. Você começa agora, nesse momento, enquanto eu ministro para a sua oração, eu quero que você sinta as suas fraquezas e diga, é na fraqueza que eu serei mais fortes. Eu quero que você olhe para a sua dor e seu sofrimento e diga, o sofrimento veio para me tornar mais forte. A dor veio para me tornar mais forte. E pode olhar para o teu sofrimento e para a tua dor e dizer isso para ele. O sofrimento veio para me tornar mais forte. A dor veio para me tornar mais forte. Assim como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Assim como diz a Bíblia, serei fortalecidos na minha fraqueza. Então, em nome de Jesus, comece a enxergar isso na sua vida agora. Comece a olhar o teu sofrimento e a sua dor com os novos olhos. E comece a perceber que você é mais que isso. Porque a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Isso significa que haverá a luta, mas a vitória é garantida. E comece a perceber isso agora. Comece a enxergar que você vai além do teu sofrimento e da tua dor. Comece a enxergar que você vai além você é maior que esse sofrimento e que esta dor. E que esse sofrimento e esta dor é momentâneo apenas para te fortalecer. Esse é o papel desse sofrimento e desta dor. Porque eu vou me tornar e você vai se tornar mais forte. E a partir disso você começa a orar, querido Deus e eterno Pai.
Glorioso e amado Jesus, eis que estamos diante de Ti, ó Deus, entregando as nossas fraquezas, Pai. E te pedimos, Senhor, venha nos fortalecer, porque é um ato bíblico, ó Deus, quando a Bíblia diz que o Senhor nos fortalece, Senhor, é na nossa fraqueza. Entregamos diante de Ti, Deus, toda a nossa fraqueza, Pai. E pedimos, Pai, nos fortalece, Pai. Nos fortaleça, Deus, a partir da nossa fraqueza, Pai. Senhor, se existem em nós pensamentos perturbadores, ó Pai, se existem em nós, ó Deus, pensamentos que diz que não vamos conseguir, Pai, deleta de nós, tira de nós esses pensamentos, porque não são verdadeiros, Pai. São apenas pensamentos e não corroboram comigo, Deus. Porque, Pai, em nome de Jesus, nós acreditamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Acreditamos, como ontem foi falado, meu Deus, que nenhum sofrimento recai sobre nós daquilo que não consigamos suportar, meu Pai. E por isso, meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos. Eu sei que posso suportar esta dor. Eu sei que posso suportar esse sofrimento, mas o que eu quero, Deus, é sair fortalecido a partir deste sofrimento. Eu quero é sair fortalecido a partir desta dor, que eu possa ajudar outras pessoas a partir desta dor, que eu possa ajudar outras pessoas a partir deste momento de sofrimento, meu Pai. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, começa a fortalecer os teus filhos, Pai. Começa a estabelecer o princípio da fortaleza de Deus sobre nós. Começa a mostrar, Deus, que nós não estamos sozinhos, meu Senhor. Começa, meu Deus, a mostrar que nós estamos sim passando por situações e momentos difíceis, mas vai passar, nós vamos conquistar, porque em Cristo somos mais do que vencedores, ó Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, vai tomando agora em tuas mãos, Pai, todos aqueles que estão, Pai, agora conosco nesta oração. Vai tomando agora de fortaleza. Vai tomando agora, Deus, tornando forte, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, por fraco, Pai, que ele seja forte, por cansado, que seja agora animado, Deus, faça o renovo na vida dos teus filhos, Pai. Faça o renovo, Deus, na vida das tuas filhas, Pai. Começa a trabalhar, Deus, de encontro em nossas fraquezas. Começa, Deus, a trabalhar no meio do nosso sofrimento, meu Pai. Começa a trabalhar no meio da nossa dor, Deus. Pai, no nome de Jesus, nós já podemos ver o Senhor trabalhando no meio das nossas dores, Pai. Assim, meu Senhor, estamos aqui na certeza de que a boa mão de Deus está sobre nós. E a Bíblia diz, aonde Deus está, o mal tem que sair. A Bíblia diz, aonde Deus está, há sim um milagre do Senhor. Aonde Deus está, nada será a mesma coisa que antes. Por isso, Senhor, muito obrigado pela intervenção divina sobre a nossa vida. Muito obrigado pela intervenção divina sobre as nossas fraquezas. Muito obrigado, Deus, pela intervenção divina sobre o nosso sofrimento. Obrigado, Deus, pela intervenção divina sobre a nossa dor, Pai. Porque é na dor que nos fortalecemos, Deus. Por isso nós podemos dizer, depois de todas essas coisas, tudo posso daquele que me fortalece, Pai. Assim, Pai, nós oramos e entregamos esta oração em tuas mãos e te pedimos, ser conosco, Pai, no nome santo de Jesus, a quem pertence toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Glória a Deus. Igreja amada do Senhor, eis que o Senhor está no meio de nós. Eu creio que você, com fé, que está no meio de nós, nesta oração, você com certeza recebeu algo novo de Deus. Com certeza você vai sim e já está se tornando mais forte a partir da dor e a partir do sofrimento. Que a sua dor, que o seu sofrimento não tenha vindo para te destruir, tu saiba disso. Ele veio para te fortalecer, para te tornar mais maduro, mais forte em todas as coisas. Isso serve para todas as áreas da sua vida. Isso serve para você saber lidar com as coisas da vida. Nós precisamos ser amadurecidos, nós precisamos ser restabelecidos e para isso nós precisamos enfrentar as nossas fraquezas. Para isso, precisamos enfrentar as nossas dores, precisamos enfrentar o nosso sofrimento, para que a partir daí nós possamos ser mais fortes. Muita gente não entende porque
especialmente a teologia da libertação, por que dá-se tanta ênfase à questão do sofrimento? E as pessoas falam, mas é porque eu nasci para sofrer? Não, queridos. Dá-se ênfase à questão do sofrimento porque é ele que faz você se tornar mais forte. É ele que faz você um vencedor. Então, em nome de Jesus, comece agora a trabalhar melhor a questão do sofrimento e a dor. E eu espero, nesse sentido, ter ajudado você. Queridos, é com muita alegria que passei mais esse momento com vocês aqui, como tem sido todos os dias nesta oração ao meio-dia. Eu quero com muita alegria, ontem, por acaso, alguém até falou que eu esqueci de dar a bênção apostólica, e é verdade, eu esqueci de dar a bênção apostólica. Então eu quero agora estar implantando a bênção apostólica sobre a sua vida, aliás, a bênção completa, né? Arônica e apostólica. Então, em nome de Jesus, faz assim com a sua mão para receber, e eu quero implantar a bênção sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. E a graça do nosso Senhor e Salvador, e o amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito do Senhor, seja com todo o povo de Deus, hoje e todo sempre. Amém. Glória a Deus. Uma alegria estar aqui com os irmãos. Amanhã, meio-dia, estamos de volta aqui com a oração ao meio-dia e trarei, como sempre venho trazendo, um novo tema, tá bom? Então, até amanhã, aguardo vocês e obrigado pela companhia. Deus abençoe e fiquem em paz, queridos.